Obrigada. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o relatório feito pela Pastoral Nacional Carcerária, né? E entre 2018 e 2020, houve um aumento de 104,54% no número de casos de tortura em diversas unidades prisionais espalhadas pelo país. Por causa da suspensão das visitas familiares, religiosas e humanitárias, e do fechamento ainda maior da prisão, a mínima fenda que permitia a entrada no sistema prisional e a detecção de toda a violência que lá existe foi vedada, diz o relatório. Segundo a Veja São Paulo, em 5 de dezembro de 2016, em entrevista ao capitão Conte Lopes, lhe perguntam, né, no filme o senhor parece acreditar que a solução é matar os bandidos. O senhor ainda pensa assim? E o policial diz o seguinte: o policial tem que atirar antes de o criminoso sacar a arma. Se o indivíduo não quer morrer, que não atire em PM. E aí a gente vê a contradição, né? Porque se ainda não sacou a arma, né? Então ainda não atirou também, né? Então toda essa mentalidade aí que acaba nos levando aonde estamos. Boa noite, Deise, seja bem-vinda. Boa noite, desculpa, eu estava fazendo uma correria. Bom ver Pedro, Valéria, Mônica, Rodrigo, Afonso. Seja bem-vindo. Oiê, tudo bom? Desculpa o atraso, gente. Cheguei em cima da hora. Deu tempo! Deu tempo. Eu vou pedir justamente que cada um de vocês se apresente rapidamente. Por favor, Valéria, pode começar. Valéria, hein? Poxa vida, que saudade também de você, viu, moça? Meu nome é Valéria, eu sou membro do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. O Conselho da Comunidade, para quem não conhece, é um órgão da execução penal e tem entre suas funções a visita, né, a visita no cárcere para a confecção de relatórios que são enviados às autoridades responsáveis, ou seja, o juiz corregedor e Ministério Público, área de direitos humanos. Estou há mais de 10 anos nesse trabalho já, só que, infelizmente, nos últimos tempos, por conta da pandemia, o Conselho está impedido de entrar nos presídios, né, aqui da cidade de São Paulo. E o que nos preocupa muito, estou vendo que chegou o nosso presidente, o Rodrigo, né, que atualmente é o presidente aqui do Conselho, e isso nos prejudica muito, porque impede praticamente a realização do nosso maior trabalho, que é a observação in loco das condições de cumprimento de pena dentro do cárcere. Mas, Valéria, a gente já vai falar disso. Afonso. Muito obrigado. A gente tem que se apresentar, né? Irmã, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou Irmã Pitra, eu faço parte da Pastoral Carcerária há alguns anos já. A minha base é Goiás, eu me considero como goiana, embora que eu sou alemã, estou 30 anos no Brasil, adoro comer pequi. E no momento eu estou como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária e eu estou morando aqui em São Paulo, no centro, já que nosso escritório nacional está aqui em São Paulo. É um grande prazer. Obrigado, Afonso, pelo convite. Muito obrigado. Mônica, por favor. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Afonso, pelo convite. É um prazer, Valéria, irmã Petra. E muito bom ver você, minha parceira, minha amiga, Deise Benedito, mais uma vez. Por mais que estamos nos vendo aí nessa só de telinha, mas vacina está chegando. Rodrigo, um prazer. Me chamo Mônica Cunha, eu sou coordenadora e cofundadora do Movimento Moleque, é um movimento constituído por mães e familiares de adolescentes que cumpre medida socioeducativa no sistema de gás aqui no Rio de Janeiro. E coordeno a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, também aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mônica. Deise, por favor. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou Deise Benedito, né? Eu já estou há muito tempo, né, envolvida na questão de direitos humanos e
sistema prisional. Também fui voluntária da Pastoral Carcerária nos anos 90, né, quando eu trabalhava na Vara de Execuções Penais em São Paulo, junto com o Padre Chico, que foi coordenador nacional da Pastoral Carcerária, e sou mestre em Direito e Criminologia e trabalho na liderança na Câmara dos Deputados Federais, com Segurança Pública e Direitos Humanos. Obrigado, Deise. Rodrigo, por favor. Gente, boa noite a todas e todos. Bom rever a Deise também, que já esteve conosco lá no canal Mais Direitos Humanos, Afonso, grande parceiro, a Valéria, Mônica, prazer, a irmã Petra também. Eu sou advogado, cientista social, também trabalho com educação, enfim, sou educador e integro aí algumas lutas no campo dos direitos humanos, né? Como a Valéria falou, o Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, estamos lá juntos também, onde eu, nesse momento, estou presidente do Conselho. Sou integrante também do Coletivo Advogados para a Democracia, assim como a Valéria também é. Do CNPCT, eu também estou lá, né? Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, onde a Valéria também está conosco lá. Comissão Justiça e Paz de São Paulo e o canal Mais Direitos Humanos aqui no YouTube, com Afonso, Valéria e tantos outros companheiros e companheiras. A Deise esteve lá com a gente já também. E, enfim, é isso e tantas outras lutas. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui no canal do Afonso e vamos conversar. Muito obrigado. Bom, pessoal, vou começar com a Mônica, ela está no Rio de Janeiro. Queria te perguntar, Mônica, assim, quem são essas pessoas que estão privadas de liberdade? Porque a mídia, a imprensa, de modo geral, você pensa que são criminosos terríveis, né? E eu li um relato, por exemplo, falando o seguinte: eu sou uma mãe e meu filho tinha fome, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como é a situação aí no Rio de Janeiro. Também esqueci de falar, né? Sou defensora de direitos humanos e familiar de vítima desse Estado e desse país. Então, para poder responder o que você acabou de me perguntar, Afonso, com propriedade, quando você me diz quem são essas pessoas privadas de liberdade, né? Essas pessoas são meus filhos, meus netos, meus irmãos, né? Meus companheiros, meus amigos, porque são pessoas negras, são adolescentes negros, jovens negros, adultos negros, tanto homens quanto mulheres, né? Porque essas pessoas que são a maioria dentro da privação de liberdade desse país, né? Nem só aqui no meu estado ou no estado A ou B. E quando a gente fala nesse relatório, a gente está falando de violações, de tortura ao povo que desde sempre viveu isso, que desde sempre foi torturado. Né? Desde sempre por quê? Porque a gente continua ainda, né, sendo escravizado por um país que é racista, né, por um país que não fez verdadeiramente a sua reparação, né, um país que continua escravocrata, por um país que você ter na cor da sua pele, né, ser negro, você é alvo. Né, você é alvo da desigualdade, você é alvo do braço armado do Estado, você é o primeiro alvo desse vírus que tomou conta do mundo, né? Mas por falta de políticas públicas, por falta de entender que também somos seres humanos, então nós somos o primeiro alvo de todas essas violações que são acometidas dentro desse Estado, desse país. E você trabalha muito com as mães, claro, né? Eu vi fotos uma vez do sistema para menores lá do Rio de Janeiro, eu fiquei horrorizado. É uma coisa, assim, totalmente abandonada, ruínas, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessas mães.
são mulheres, né, que, em sua maioria, moradoras de favelas, pobres, né, com baixa escolaridade, e também é isso. Quando eu digo baixa, não quer dizer que não tenha nenhuma, tá? Porque também a sociedade imagina, né, que não sabem ler nem escrever, só conseguem se identificar botando o dedo. Não é isso. Né? Só um segundinho, Mônica, desculpa. Acho que tem alguém aberto aqui, se vocês puderem botar no mute, por favor, porque está vazando um som aí. Não sei se todo mundo está no mute, menos a Mônica. Tá, vai lá, Mônica, por favor. Então, assim, baixa escolaridade é por conta da falta de oportunidade também que essas pessoas não tiveram e não têm de ter, né, uma escolaridade, enfim, mais apurada, um alcance maior, né? Mas a gente não pode dizer que essas pessoas não são ignorantes, que essas pessoas não têm saber, que essas pessoas não podem ter autonomia e ser protagonista da sua história, porque isso é um verdadeiro engano, um verdadeiro erro, né? É uma tortura, porque é silenciar, né, um povo que desde sempre foi silenciado. E o silenciamento, ele não se dá pela baixa escolaridade, ele se dá pelo racismo que acontece aqui. Então, essas mães, por falta desse saber, dessas informações e de entender o que elas passam, né, o que elas sempre passaram e estão passando naquele momento específico, de estarem com seus filhos cumprindo medida socioeducativa, né, é uma forma do racismo, né, estarem entrando na vida delas mais uma vez, né, de tantas vezes que já entrou. Então, ficam perdidas, chegam até a falar, né, isso não é a maioria, mas, enfim, algumas até falam, com medo de ter seus filhos mortos e estirados seus corpos no chão, que esse lugar pode ser, Afonso, né, um lugar, né, porque elas ficam se questionando. Eu não consegui cumprir como mãe o que eu tinha que cumprir. Então, é minha culpa do meu filho ir para esse lugar. E, obviamente, que não é. Claro que não é. Só que o Estado pega isso, né, o sistema, né, nem só o Estado, mas o sistema, e essa sociedade hipócrita que faz questão de não querer enxergar a real narrativa, né, e dizer, é culpa dela, né? Como teve aqui um governador aqui no meu estado, que é o Cabral, né, que disse, do útero dessas mulheres só sai sementinha do mal, né? Enfim, prende, mata, né? Como teve também aqui uma juíza que teve a capacidade de dizer, mas são vocês que pedem para ir, para poder, dizendo que os filhos vão ficar muito melhor dentro dessas unidades. Como é que uma mãe, com saber, com entendimento, vai querer um filho dentro de uma unidade onde não tem cidadania, não tem o mínimo, não tem o básico, né, do que está na Constituição de Direitos Humanos? Como é que você vai querer, né, um ser humano dentro desse lugar de privação de liberdade? Entender que o que eles cometeram é errado, a gente entende. Toda mãe entende. E nenhuma mãe concorda e diz que tem que ser assim. Mas queremos, sim, né, juntos, né, descobrir, né, uma forma real disso não vir a acontecer novamente. Para poder terminar Mônica, o que você me perguntou, Afonso, nós, principalmente do Movimento Moleque, temos certeza que o cumprimento das medidas socioeducativas, de verdade, real, é a forma da gente ter seres humanos, né? Da gente, de fato, recuperar esses adolescentes enquanto seres humanos de volta para a sociedade. Eu sei que você tem que sair agora, daqui a pouquinho, Mônica, mas queria te perguntar mais uma última coisa. Se você já viu uma diferença nesse ano aí de pandemia, se já houve uma diferença no tratamento, alguma coisa assim? Com certeza, Afonso. Aqui no Rio, em abril, houve
uma rebelião, né, uma das unidades do DEGAS, que aqui no Rio é DEGAS, né, Departamento Geral de Ações Socioeducativas. E por que aconteceu essa rebelião? Porque quando o vírus chegou, né, em março, né, para todo o país aqui, né, enfim, é óbvio, né, as famílias tiveram que ser afastadas por conta do contágio. Até aí não estão errados. Mas isso tem que ser explicado, isso tem que ser falado, isso tem que ser colocado. Isso não pode não acontecer, né? Enfim, ficar, tipo, você não vai ter visita aí, como castigo, como não pode, nem para um lado, nem para o outro. Então, os familiares, naquele momento, não sabiam por que, né, não poderiam visitar seus filhos, e os filhos não sabiam também por que não poderiam ter visita. Então, ficou aquela coisa, sabe, com uma explicação picada aqui, outra ali, enfim. Aí teve que acontecer, tristemente, essa rebelião, né, porque nesse Brasil, as coisas assim, gente, mesmo acontecendo as tragédias, que a gente vai para a rua, vai lutar e vai pedir, a gente tem algumas conquistas a partir da nossa luta, mas vitória nunca. Então, foi o que aconteceu. A partir dessa rebelião, de fato, se conseguiu olhar verdadeiramente para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Afonso. E aí eu digo, os órgãos públicos garantidor de direito, né, para as medidas como Defensoria, Ministério Público, os próprios conselhos, né, aí conseguiram entrar dentro da unidade, né, e conseguiram, enfim, todos nós conscientizamos, a gente também, enquanto família, né, nos reunimos e, enfim, nos colocamos, né, que estávamos de olho naquele momento, que eles ali não estavam largados por si, e aí os meninos que tinham comprometimento de saúde, né, que eram, como é que a gente fala, estavam em situação de risco, né, mais eminente pelo vírus, foram para suas casas. As medidas em meio aberto, né, que são os CRIARs, também foram suspensas naquele momento, né? As LR também, liberdade assistida, e a gente conseguiu colocar pelo STF uma forma deles poderem se comunicar, né? Que foi através das chamadas de vídeo, né? Então, isso deu muito trabalho. A gente mesmo, enquanto familiar, né, muitas das mães têm os seus celulares, têm as suas internet, mas não dá conta de ter, né, de estar falando dessa forma, de estar uma internet que dá para você fazer uma conversação, que dá... Enfim, então, enquanto movimento, naquele momento, a gente também ajudou algumas, né, a ter condições, e a coisa seguiu, assim, né? Claro que teve, né, problemas, mas é isso, para o adolescente, que por mais que a gente... Eu não estou dizendo que medida é ótima, que não acontece, mas o Estatuto obriga, de verdade, né, esse sistema, de alguma forma, a cumprir o que está ali, entendeu? Claro que não precisava disso, porque se existe o Estatuto, que é uma lei que já completou 30 anos, não precisaria estar toda hora se relembrando, né, se fazendo valer do Estatuto. Não necessitava disso. Mas esse país aqui existe lei, né, mas toda hora você tem que estar reivindicando essa lei, né? Por quê? Você reivindica essa lei para quem? Para preto. Porque se entende que preto não é ser humano. Então, basicamente, ele não pode estar dentro desse direito. Então, toda hora a gente tem que estar fazendo coisas para estar dizendo que não pode acontecer. Né? A gente sabe aí também, dentro das favelas, a DPF 635, né? Que proíbe, né, operações policiais nesse momento de pandemia e pandemônio dentro das favelas. Mas olha quantas a gente já teve. Olha quantas crianças mortas nesse momento de pandemia. Ah, mas é uma lei? É uma lei. É uma lei que não fui eu que mandei, não. Nem a Maria das Couve. Né? Foi quem tem o poder, de fato, judicial desse país de determinar essas coisas. Mas elas não são respeitadas.
Porque dentro das favelas, quem é a maioria da população? Então, não precisa respeitar. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio, né, desses encontros que nós fazemos, dessas conversas, desse debate, que, Afonso, é necessário por demais, muito necessário. A gente está a todo momento falando sim. Às vezes a gente é repetitivo, porque, obviamente, que eu já falei aqui, eu já falei outras vezes, não é novidade nenhuma, mas a gente tem que insistir, né? Nós, enquanto mulheres negras, enquanto população negra, a gente vive pela resistência, então a gente continua insistindo, porque não pode continuar do jeito que está. A gente não pode estar vendo os corpos dos nossos irmãos, irmãs, filhos e netos, companheiros, todo momento no chão, seja ele de qualquer forma. Porque hoje ou a gente morre pelo braço armado do Estado, ou a gente está morrendo de Covid, ou a gente está morrendo de fome. Quer dizer, a gente está sempre morrendo dentro dessas violações, dessas desigualdades. Muito obrigado, Mônica. Irmã, queria que a senhora falasse um pouquinho como surgiu esse relatório e o que ele trouxe assim de novo, de mais impressionante. Nós vamos depois, né, esmiuçar, mas para a senhora, o que ele trouxe assim de primeiro impacto? Agora, áudio, sempre esqueço de ligar. Desde que começou a pandemia, nos primeiros casos do Covid, a gente já lançou uma alerta para as autoridades que vai ter um grande massacre nos cárceres, porque sabemos que todas essas providências que então ministro da Saúde, a ministro de Justiça, o Moro, falou que tem que ser feito de prevenção no cárcere, era uma loucura, na verdade, era impossível de fazer. Distanciamento, lavar as mãos, se nem água tem, nem sabonete tem. Lançamos já essa alerta e, infelizmente, se comprovou um massacre silencioso. E, a partir dessa falta de comunicação pelo Estado, a partir dessa incomunicabilidade, as famílias não podem visitar, nós não podemos visitar os órgãos de fiscalização, o mecanismo estadual, nacional, não conseguem entrar, não tem como por causa do vírus, os conselhos da comunidade. Os juízes já não vão muitas vezes entrar sem pandemia, imagina na pandemia, né? Então, nós somos as vozes familiares e das pessoas encarceradas. Então, surgiu essa ideia, juntar essas pessoas que trabalham no cárcere e que estudam no cárcere, que têm vasto conhecimento, para lançar esse relatório sobre a situação concreta, o cárcere e a pandemia. O que surgiu era a comprovação, o que nós previmos, infelizmente, esse massacre silencioso, piorando a situação. Antes da pandemia, o sistema prisional já é mortífero. Não funciona a ressocialização, reeducação, isso aí, tudo mentira, é uma utopia. Na verdade, a utopia é acreditar que o presídio ressocializa. Nós falamos do mundo sem cárcere, do desencarceramento. Falaram que nós somos utópicos, mas acho que quem acredita que o presídio ressocializa, isso é utopia. A partir disso, convidamos pessoas de diversas áreas, inclusive, né, Mônica, do socioeducativo, a questão indígena, a questão LGBT, a questão da mulher presa, a questão do encarceramento dos negros, jovens, a questão racial estrutural. Então, é bem amplo. E os nossos dados, do nosso dado de banco de tortura. Aumentou 74% as denúncias que recebemos via ligação, os familiares, agentes penitenciários que não compactuam. E a gente fala que recebemos, eu tenho os dados agora não aqui, recebemos 74% a mais. Mas isso não significa
que desses 53 casos são 53 pessoas. São muito mais gente, porque as denúncias são falta de água, falta de comida, denúncia grave que uma pessoa presa com sintomas de Covid é colocado por vingança em celas superlotadas, onde tem pessoas presas sem sintomas de Covid. São sintomas, né? Porque o teste não é feito no cárcere. É muito raramente. Então, é um massacre e são muito mais pessoas afetadas. Ontem nós publicamos até esse caso que estamos acompanhando já quase 3 meses, uma tortura num presídio em Mato Grosso, em Sinop, onde tem 1.200 pessoas presas. Então, nós recebemos uma denúncia, mas afetada foram 1.200 pessoas. E agora recebemos o relatório da Defensoria Pública e de um juiz da Corregedoria que fizeram vistoria e comprovaram uma tortura, assim, en masse. Muitos presos machucados. Então, são coisas que são 53 casos, mas, na verdade, são muito mais pessoas que são afetadas. Então, a situação piorou. Irmã, lhe agradeço. Nós vamos ter que nos despedir aqui da Mônica, só para dar um tchau, porque eu sei que ela tem que sair agora. Muito obrigado, Mônica, por ter participado. Tchau. Tá? Um beijo. Obrigada, desculpe ter que ir, mas a gente está numa reunião de planejamento aí dessa loucura toda, mas até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Essa é a nossa vida, né? Lives e lives. Um beijo, obrigado. Irmã? Então, eu acho que a intenção do relatório é isso, de trazer ao público essa situação de pessoas que não têm voz. E quando tem voz, quando aparece, são vozes, são artigos que não tragam a realidade, que só criminaliza mais ainda. E como a Mônica falou bem, né, a criminalização das famílias, esse é muito grande. Isso me tocou bastante na fala dela, que as mães carregam uma culpa. Isso é muito duro. Isso é muito duro, que ainda são culpadas, né? Então, essa que era a intenção de falar, de denunciar e alertar a sociedade e as autoridades. Junto com os parceiros. Muito obrigado. Temos aqui vários parceiros, a gente viu a Pastoral do Ceará, de Jaguarão, de Maranhão. Muito obrigado, pessoal. Deise, o que te chamou mais atenção no relatório? Não sei se você quer ressaltar alguma coisa. Eu quero parabenizar, né, a equipe toda, né, a irmã Pedro, todas as pessoas da Pastoral Carcerária que se dedicaram a poder produzir esse relatório. Eu faço parte do grupo, né, da articulação Justiça Além do Cárcere, né, e a irmã Pietra também, e nós batalhamos muito durante o ano passado, principalmente no sentido de fazer valer a recomendação do CJ, que apontava a necessidade, né, nessa resolução, de colocar, né, em liberdade, e não nessa liberdade que eles dizem, né, mas separar principalmente as pessoas com mais de 60 anos nas prisões, pessoas com comorbidades. Foi indicado várias iniciativas nessa resolução do CNJ, exatamente para evitar o contágio dentro das unidades prisionais. Porém, aonde a gente barrou? Na dureza, na interpretação de vários juízes, de vários tribunais, que não liberaram essas pessoas para colocar tornozeleira eletrônica e ficar nas suas casas, por exemplo. E aí você tem mulheres presas, mulheres com filhos menores de 12 anos, mulheres grávidas, uma série de pessoas que foram impedidas, né? Que é uma resolução, claro, você tem o livre-arbítrio de fazer ou não, mas num sentido de humanidade, de perceber o grau que a grandeza da contaminação e o risco de vida, né? A grande parte dos tribunais foram contra essa resolução do CNJ, não fizeram valer essa resolução do CNJ.
do ponto de vista, né, de tudo isso que estava acontecendo, mais de 200 entidades, né, inclusive a Pastoral Carcerária, levou conhecimento aos órgãos internacionais, OEA, todos, né, até mesmo a própria Organização Mundial da Saúde, porque recomendava, assim como nos países como na Itália, que teve liberação, Honduras, né, outros países que estavam lutando para desencarcerar, na medida do possível, o maior número de presos, presas, justamente para não alastrar a condenação. No Brasil, ao contrário, a pandemia serviu como uma repunição para, né, aqueles que estavam presos e presas. Então, o fato de você ter uma pandemia, né, o fato de você estar na cela que não tem água, que não tem luz, que não tem ventilação, que não tem espaço, o risco de ser contaminado provoca naturalmente nos presos uma inconstância emocional, um desespero e uma angústia muito grande, principalmente pela falta de informação. Depois você não tem os equipamentos, né? Você não tem álcool em gel, você não tem espaço, você não tem máscara. E, por outro lado, também prejudicando os próprios funcionários. Então, os funcionários se contaminando outros funcionários, contaminando quem está em casa, contaminando quem está na cadeia. Então, esse processo de pandemia, de 11 meses de pandemia, dentro do sistema prisional, é um processo cruel de tortura por angústia e desespero daquelas pessoas. Os presos porque não têm notícia dos seus familiares, os familiares porque não têm notícia dos seus presos. Principalmente quando é falado dia e noite, isolamento, afastamento. Como eu vou ter afastamento numa cela que cabe 5 e tem 20? É impossível. Como é que eu posso falar de isolamento quando o álcool não pode chegar na cela porque o álcool é perigoso? Entendeu? Como é que eu posso falar sabonete quando o sabonete não... A água que ela é disponibilizada só meia hora. Né? E sem contar, né, com as práticas de tortura, né, os espancamentos, né, as surras, porque daí os órgãos que podem inspecionar, como, né, os mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura, né, a pastoral carcerária, que estão sempre, né, nessas unidades prisionais, elas não estando, então as autoridades se sentiam à vontade de fazer o que quisessem com os presos, a tortura psicológica, né, e a tortura física. E aí muito também... Obrigado, Deise. E é isso. Então, tem esse lado de pensar de que a pandemia é uma tortura e a ausência de informação também é uma tortura. Muito obrigado, Deise. A gente já vai esmiuçar isso, mas só vamos chamar a Valéria para esse primeiro momento, né? O que ressaltou mais aos olhos dela, depois a gente volta. Valéria, por favor. Então, Afonso, tudo o que a Mônica e a Deise falaram, e a irmã Petra também, é absolutamente surreal o que está acontecendo, porque nós ficamos sem conseguir entrar nas unidades prisionais, e como a Deise acabou de mencionar, a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente sabe que havia um controle, né, que, de certa forma, os nossos olhos dentro do cárcere era uma forma de segurar certos comportamentos absurdos por parte de alguns, né, bem explicado, alguns diretores de unidades. E essa ausência da nossa presença física dentro das unidades prisionais, elas deixam as autoridades bastante à vontade, né, para cometer todo tipo de arbítrio, até de fazer aquilo que a Mônica comentou, que é pegar um sujeito que está com suspeita de Covid e colocar numa outra cela como forma de punição. Então, é bastante assustador o que está acontecendo. Essa invisibilidade de uma hora para outra, a gente sem poder acompanhar o que está acontecendo e ficar imaginando e ouvindo relato de alguns familiares que aqui na capital ainda conseguem, né, fazer essa visita presencial, ainda que seja sem contato físico, é muito, muito, muito absurdo o que tem acontecido. A gente sabe que os números são grandes, os números de contaminações são grandes, tanto de pessoas presas, quanto de funcionários, né, contaminados, mas a gente não tem
dados práticos, né? A gente não está lá dentro para ver a situação. O Conselho fez uma tentativa de entrar nas unidades em outubro do ano passado e não conseguiu, né? Nós fomos barrados, né, sob a desculpa de que havia muito risco para os presos, né? Não nos foi questionado se nós estávamos devidamente equipados, né? E nem nada, simplesmente foi, então, ou seja, eles estão usando a desculpa da pandemia justamente para endurecer a forma de tratamento que já era bastante ruim, né, como a gente sempre soube. Então, é isso, a gente não tem que ter alguma luz no fim do túnel, né? Não é possível que essa população continue privada de liberdade sem acesso ao mínimo que o ser humano tem direito, né? Inclusive a vacinação. Eu penso que a população carcerária tinha que ser prioridade na imunização, óbvio, né? Porque são pessoas que estão sob a tutela do Estado, então deveriam sim ser vacinados também, serem prioridades desse governo. Mas, enfim, como a gente vê, a gente está sob um governo que não tem prioridade absolutamente nenhuma com o povo brasileiro de uma forma geral, quiçá com os presos do nosso país. É isso, Afonso. Obrigado, Valéria. Rodrigo, você tem perguntas? Desculpa, gente, desculpa. Perguntas tem, comentários também. Eu vejo que tudo que foi falado aqui é a mais absoluta realidade. Enfim, os fatos, infelizmente, nos trazem diagnósticos terríveis, né? Eu sei que eu estava dando uma olhada no relatório, né? E tem vários dados interessantes, importantes. Por exemplo, o que a Valéria acabou de falar, né? Lá em maio, o relatório traz um levantamento com relação à preocupação, exatamente essa preocupação de uma situação de pandemia dentro das unidades prisionais, né? Que na verdade são masmorras. São masmorras, né? Nós precisamos dar nome aqui ao que são esses lugares, né? Então a desumanidade está colocada ali. E em determinado momento do relatório ele traz que em 5 de maio de 2020, quando eram 16 os óbitos confirmados, o Brasil já constava em 4º lugar na lista mundial de mortalidade decorrente da pandemia nas prisões, né? E sabe-se que esses números têm aumentado de forma exponencial. Vale lembrar também que os números colocados como oficiais são subnotificados, né? Pela absoluta falta de infraestrutura de controle de uma pandemia, né? Também costumamos falar de desgoverno na perspectiva dos direitos humanos, né? Na perspectiva dessas pessoas ou desses seres que estão nos governos, né? Tanto em São Paulo como federal, me parece que é tudo dentro do planejado. Não há nada errado, né? Está tudo conforme, inclusive foi dito, né? Antes de 2018, na eleição, por exemplo, foi dito por aquela figura que está na presidência da República o que ele faria, o que ele pensa, né? E aí, aqui em São Paulo também, né? Todos juntos, né? Então, nesse ponto, não há que se reclamar de incoerência, muito pelo contrário. Mas, pensando aqui na possibilidade de questionamento, eu não sei se seria para uma pessoa, mas poderia ser para todos, que é a situação de, colocado esse diagnóstico, ou esses diagnósticos que nós
conhecemos e, infelizmente, tristemente, somos obrigados a constatar, o que fazer, né? Evidente que nós precisamos, sempre que possível, com espaços como esse, denunciar, né? Por mais repetitivo que seja, isso precisa ser feito, mas tão importante quanto isso é buscarmos caminhos para o enfrentamento a isso, né? Para a resistência contra isso, em defesa da dignidade da pessoa humana. E aí me parece que falta ideias, caminhos, melhores articulações, né? Eu sei que, por exemplo, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura conseguiu voltar a fazer visitas, né, em unidades prisionais pelo Brasil. Inclusive agora, esse ano, eles estão com problema porque o desgoverno federal simplesmente não está repassando os valores para que essas viagens sejam realizadas, né? Teve reunião ontem no CNPCT e isso foi conversado lá, com relação à urgência das pessoas, dos peritos, né, serem devidamente valores serem devidamente repassados a eles para que eles possam fazer o trabalho deles, né? Então nada Rodrigo, mais é do nós vamos ter que avançar, porque já estamos com quase 1 hora, e vou pedir então que a irmã Petra responda a sua colocação sobre o que se poderia fazer. Então, nós temos um programa, um projeto muito ousado, porque a única coisa é o desencarceramento. Não tem outra solução, desencarcerar. E nós temos um documento do CELAM, que é um Conferência dos Bispos da América Latina, que lançaram um texto em 2008, o sonho de Deus é um mundo sem cárcere. Quando uma mulher grávida consegue prisão domiciliar, embora que é prisão, consegue sair, então acontece o desencarceramento. Infelizmente, acontece pouco. Então, o desencarceramento não é que agora vamos abrir as cadeias, infelizmente, mas é um processo político com políticas incidências políticas, e infelizmente com o atual governo é um retrocesso tremendo, tremendo. Então, muita luta que tínhamos nos últimos 10 anos foram barradas, o ato, assim, um retrocesso. De vez em quando falta palavra, né? Esse alemão à noite não funciona bem. Mas o que nós temos uma proposta que foi feita, eu trouxe até esse livro, a Agenda do Desencarceramento. Essa Agenda do Desencarceramento tem 10 pontos principais, que foi feito com muitas entidades, com familiares, com entidades da sociedade civil, e não são pontos, por exemplo, a justiça restaurativa, que é uma alternativa, não é uma pena alternativa, é uma alternativa à pena de prisão. É muito mais forte. Uma outra política criminal, que nem é uma política criminal, a justiça restaurativa é uma política de responsabilização, e não é de impunidade. Nós temos, como que tem membros do Conselho da Comunidade aqui, o fortalecimento da sociedade civil para fiscalizar o que acontece lá dentro. O mecanismo foi totalmente desmantelado, infelizmente, foi desmantelado. Pastoral Carcerária está junto no mecanismo desde o nascimento. Desde o nascimento, eu estava muitas vezes em Brasília, quando foi implantado os projetos, mas, infelizmente, tem sempre o governo que barra, porque não quer que seja fiscalizado. A senhora fala é o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. Isso, de combate e prevenção de tortura, como os mecanismos estaduais, né? Também tem a questão da desmilitarização das polícias, dos presídios, contra as privatizações, uma política diferente de descriminalização das drogas. Então, a gente fala do mundo sem cárcere, mas tem propostas bem concretas.
Então, o povo fala que eu sou louca. As irmãs da Pastoral Carcerária, que é um mundo sem cárcere. Mas sou louca mesmo. Mas eu acredito. Nesses 25 anos, eu visitei muitos presídios. Ou seja, eu fui em todos os estados, e em todos os estados visitei alguns presídios. E nenhum presídio presta. Eu fui na Alemanha, esse é o segundo livro que eu trouxe. Eu visitei alguns presídios na Alemanha, que é totalmente diferente do que no Brasil, que aparentemente respeitam a dignidade da pessoa. São celas individuais, professora? São celas individuais, com banheiro, televisão. Quem não consegue trabalhar recebe uma bolsa. Essa é uma bolsa de 36 euros para comprar seu fumo, um chocolate, um shampoo, porque a comida é oferecida, a roupa é lavada. Então, só que eu visitei 2 anos atrás um presídio feminino, lá na Baviera. E Baviera tem a execução penal muito mais rígido, da Alemanha toda. Encontrei uma mulher negra, estrangeira, uma mãe de uma criança com 2 meses. Ela foi presa porque no mamário dela acharam droga. Ela fala que não é minha. E ela estava 2 dias presa. O choro dessa mãe negra, estrangeira, mãe com nenê, sem o nenê, porque a criança foi levada numa entidade, 2 dias que ela não viu a criança. O choro dela, a dor, era a mesma do que as mães que eu encontro no Brasil, a mesma. Só que era em alemão, em vez de português. Mas é a mesma coisa, prisão não presta. Mesmo se tem algemas de ouro, as grades de ouro, não presta. E aqui o outro livro que eu trouxe é em alemão, não sei se quem vai se arriscar. É o Thomas Galil, ele fala de um mundo sem cárcere, weggesperrt. A senhora pode pôr mais para trás, porque daí aparece mais na luz, professor. Isso mesmo, eu estou com esse negócio. Aqui, isso mesmo, aqui. Então, tem um movimento nos outros países, muito mais avançado já, avançados nas ações políticas e na prática também, que a prisão não resolve a violência, não resolve. E esse advogado aqui, ele era muitos anos diretor do presídio, de um presídio lá, e ele descobriu que o presídio não resolve. E hoje ele é um dos mais estudiosos que falou, olha, prisão não resolve, temos que acabar com prisão. O Brasil é o 3º país do mundo com mais encarceramento. E o variante está aqui, aumentando, algo não está certo. Não dá certo. E essa é a posição da Angela Davis também. Né? Sim. Temos várias perguntas aqui, vamos deixar o público também, né, se manifestar. Gostaria de saber qual dos participantes já conseguiu ver em loco pessoas privadas de liberdade, pergunta a Vera, né? E que sentimento brota? Eu vou deixar várias perguntas aqui, daí vocês vão respondendo. Teve uma outra aqui também, Valéria do César, Valéria, Rodrigo e Deise Benedito, gostaria de saber sobre as audiências de custódia virtuais em São Paulo, qual o número de conselhos da comunidade, quais as principais denúncias e demandas. Tinha mais para cá, um segundinho. Tinha uma aqui do... a ADPF no STF, que constatou o estado de coisas inconstitucionais, e as CPIs não já constataram tudo isso, ou tem algo novo nesse relatório? No Maranhão, apesar dos avanços, é muita mídia. Infelizmente, né, estamos assim. Tinha mais uma do Latorraca aqui, mas eu não estou achando. Bom, eu também não sou esse gênio todo aí da internet. Bom, queria que vocês... não sei se a Deise quer responder alguma dessas questões. Não te escutamos. Na sequência, né, que foi colocada as perguntas, eu vou poder responder. Irmã Petra estava falando das prisões da Alemanha. E eu lembro que teve uma ocasião que alguns peritos e eu fomos para a Alemanha para fazer um curso na Alemanha sobre a questão de tortura. E nós tivemos a oportunidade de visitar algumas prisões.
E teve uma prisão que me chamou muito a atenção, irmão Pedro. Toda branca, toda pintada de branco. Uma limpeza assustadora. E eu falei, lugar muito limpo é lugar que tem tortura. E a tortura é do ponto de vista emocional. Tinha espaço, não tinha superlotação. Uma limpeza, comida na bandeja, tinha chocolate, tinha sobremesa, tinha tudo. As celas limpíssimas, individuais, coletivas, mas garantindo a privacidade. Mas nesse presídio, Berlim, mais ou menos perto do centro de Berlim, tinha uma coisa muito interessante. Do lado desse presídio, tinha um forno, um dos espaços de forno onde cremavam no período, né, do Hitler, né, campo de extermínio. Então, tinha aqueles fornos de cremação. E como era parótipo o modelo desse presídio, os presos, geralmente, por onde eles olhavam, eles eram obrigados a ver aquele lugar, né, onde as pessoas foram cremadas. E o mais torturante é ver pessoas todos os dias indo levar flores, indo visitar aqueles mortos, referendando aquelas pessoas que foram exterminadas. E isso, eu olhei para um preso, olhando para a janela, isso me tocou profundamente. Então, eu pensei, quanto tempo ele vai ficar preso, quantos dias da vida dele ele vai ter que ficar relembrando aquelas pessoas que eram uma câmara de gás, né? A senhora deve conhecer, era uma câmara de gás do lado do presídio principal que tem em Berlim, né? É um presídio do ano de 1890, bem antigo, foi reformado e tal, né? Mas, assim, isso me chocou muito. Isso foi uma das coisas que me chocou muito na Alemanha, né? Que com toda... E a forma que eles amarram os presos, né? Aquelas macas que foi de contenção, né? A forma de amarrar é horrível. Eles amarram as pessoas até em pé, né? Eles deitam a pessoa no chão e amarram quando elas têm crises de convulsão, principalmente de abstinência de drogas. Então, assim, tudo muito limpo, mas o excesso de brancura, tudo é branco. Então, aquilo vai te deixando, sabe, a busca da pureza, né? A busca da limpeza, a busca, né? É muito top. O único verde que eu vi ali era o verde da verdura que estava na comida e o verde do gramado. O resto é tudo branco. E o uniforme dos presos também é branco, é uma coisa horrível. Né? Mas a gente chegava perto dos presos, eles eram gentis, todo, mas a gente via aquele mesmo olhar de preso, aquele mesmo cheiro de corró de preso, que é o cheiro que a carne humana exala quando ela está aprisionada, né? Agora, na sequência, o que eu vi que me chamou a atenção num presídio foi em Porto Alegre. Várias coisas me marcaram durante mais de 30 anos de bater cadeia, mas são várias histórias, mas essa em particular foi no Arroio dos Ratos, um presídio recém-formado, e na hora de vir embora, que eu sempre estava me despedindo de jovens, a maioria jovens, negros, tal, eu tinha tido atividade lá no presídio, eu fui fazer uma palestra para os meninos, e um deles, quando eu estou saindo, eu falei, tchau, ficam bem, ficam com Deus, ele, doutora, por favor, eu falei, doutora, por favor, eu falei, fala, meu querido, eu falei, se for ver o seu processo, eu aqui não tenho condições de ver esse processo, eu não moro aqui, eu não sou advogado aqui, tá. Não é isso. Mas eu posso pedir uma coisa para a senhora? Eu falei, se tiver no meu alcance, sim. Sabe, é que meu irmão foi assassinado faz 15 dias e não me liberaram para mim no enterro do meu irmão. Estou sonhando muito com o meu irmão. A senhora pode acender uma vela para o meu irmão e falar para o meu irmão que eu estou bem? Isso me arrebentou, sabe? Que era pedir uma vela para o irmão. Acender uma vela para o meu irmão. E isso mexeu, sempre que eu lembro, eu fico muito emocionado com o rosto desse jovem me pedindo isso. Falei, paguei na mãozinha dele, eu falei, fica sossegado que eu vou fazer isso. Aí eu tinha um santinho de Jesus, eu falei, toma, ele vai estar sempre com você. Ele também não tirou cadeia, ele sabe o que você está passando. E aí, esse menino falou, sabe, vai fazer isso? Eu falei, vou. Quando eu saí de Arroio dos Ratos, que é quase 2 horas para chegar em Porto Alegre, o primeiro lugar que eu fui, desesperada, graças a Deus, as almas santas, achei uma igreja aberta, passei no supermercado, comprei 2 maços de vela e acendi na memória daquele moço que tinha morrido. Quer dizer, quando ele falou, não me deixaram eu ir no enterro do meu irmão, me despedir do meu irmão, aquilo me doeu profundamente. Era jovem, devia ter uns 22, 23 anos, o irmão dele era mais novo. Foi isso que ele me pediu. Então, isso é uma das coisas que me marcou. Várias outras me marcaram, mas essa foi uma das coisas que sempre me toca muito.
né? A pessoa pedir para você acender uma vela. Aí, do ponto de vista da audiência de custódia, a gente também, dentro desse grupo, né, da Justiça Além do Cárcere, tem toda uma articulação com outro grupo sobre a questão das audiências de custódia, e a nossa luta é pelas audiências presenciais. E aí a gente vê vários tribunais, né, não querendo fazer as audiências por questão de saúde pública, por questão de segurança, por questão de contaminação e questão de protocolo de isolamento. Só que a tortura a gente não vê numa câmera. A tortura, os maus tratos que esses presos ou presas, né, foram vitimados no momento da sua prisão, não no momento de se apresentar dentro do que está já dito, né, a convenção que garante a apresentação do preso em 24 horas, esses presos não podem se apresentar, não podem mostrar se foram vitimados de alguma coisa ou não. Então, quer dizer, você poderia, alguns estados estão fazendo audiências presenciais com todos os protocolos necessários. Alguns estados, outros estados se recusam. Então, esse processo que se chama provisório de audiência de custódia virtual, a gente está cansado de saber do nosso país que tudo que é provisório acaba ficando definitivo. E aí, esse que é o grande problema. Como que os presos vão ser entrevistados, como eles vão mostrar que eles estão machucados, como que eles vão... Sem contar que tem locais que a rede não pega direito, que a internet cai, que é difícil a conexão, né? Onde chove, quer dizer, como é que faz? Entendeu? Como é que vai se dar esse processo? Né? Então, é um processo cruel, totalmente desumanizante, esse processo de audiência virtual. Então, existe toda uma movimentação no sentido, campanhas, movimentação, tortura da TV, para que se mantenha, né, as audiências de custódia presenciais. E também a questão de se fazer valer o que está prescrito na resolução. Tem um outro detalhe também, aproveitando essa questão, que é a situação dos presos indígenas. Né? Quer dizer, a recomendação do CNJ também aponta para a situação da população indígena, né? Que tem toda uma questão do respeito de medidas, né, que assegure os direitos desses povos indígenas, né, principalmente o tratamento jurídico penal, que é diferenciado para os povos indígenas, e hoje a gente está com... E assistência da saúde indígena, que é diferenciada. Né? Então, esses cuidados, né, que tem que se recomendar aos magistrados. Assim como nós temos um país que tem mais de 38 mil mulheres presas, a maioria dessas mulheres são negras, mãe de família, de 18 a 30 anos, já tem mais de 3 filhos, que tem várias que adquirem comorbidades nas prisões, né, que é questão provocada pela ansiedade, a depressão, diabetes, hipertensão, quer dizer, várias comorbidades, sem contar a tuberculose, a sarna e outras doenças que as mulheres acometem no interior da prisão. E também com os homens. Então, eu acredito que, quando a gente fala de tortura, eu sempre falei, quando eu fui preta do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura há 4 anos, e visitei vários presídios, eu falo, a tortura, ela se sofistica. Né? A tortura, ela está dentro da comida que vem com cabelo, com um pedaço de pedra, com comida azeda, estragada. A tortura está no preso que está lá com uma bala na perna, e ele não vai para o médico, no remédio que a mulher, quando sentindo cólica, não recebe, né? O exame que ela não faz, ela está suspeitando que está com câncer e não é feito, um da folicular, um exame da mama. Quer dizer, são vários métodos sofisticados de tortura, né? E é aquilo que a Petra sabe melhor do que eu. Cadeia muito limpa é lugar de tortura, sabe? Porque são métodos de fazer você limpar o tempo todo na cadeia, como se estivesse se limpando com todas as sujeiras da sociedade que você pode ter. E a gente sabe quem são os imundos dessa sociedade, a população negra, a população indígena, as mulheres, e assim sucessivamente. Então, eu acho que falar de tortura e falar o que pode ser feito, eu sou abolicionista penal, sou abolicionista. Um Estado que não cumpre com as suas obrigações entre saúde, educação, moradia, não cuida do meio ambiente, não faz a divisão
íntegra, de uma reforma agrária íntegra, né, que não cuida daqueles que estão na linha de frente da Covid, que não cuida dessas populações, que vão fazer, porque estão parte, né, dos desagregados do direito de existir nesse país. Um país que não cuida, que não zela, um Estado que não cuida, ele é ilegítimo para punir. Não existe legitimidade no Estado em punir quando você entra numa cela e você vê que a maioria dos jovens negros mal terminaram o primeiro grau, não sabem nem ler e escrever. E aí, onde estava o Estado, quando ele, em vez de estar na sala de aula, ele estava no farol, vendendo malabares, vendendo bala para ajudar a mãe. Morando, e essa mãe morava onde? No quarto de cozinha, com o banheiro do lado de fora, na beira de uma pirambeira, que quando vê gente, leva tudo. Então, que legitimidade tem esse Estado que não assegura emprego digno, salário digno, renda emergencial com dignidade, e o nome diz emergencial. Então, emergencial é salvar a pele dos deputados federais que se envolvem com escândalos. Isso é emergencial, essa PEC da impunidade, né? Agora, uma PEC de emenda emergencial que eleve o salário mínimo e garanta a vida das pessoas, isso é importante. Então, qual é a legitimidade desse Estado em punir quando ele não cumpre as suas obrigações? É isso. Obrigado, Deise. Muitas reflexões, né? Queria trazer duas coisas para vocês. Uma, no relatório aparece assim, exatamente vários dispositivos, vamos dizer assim, de tortura, como vocês estão falando, corredor polonês, que aí o preso desiste de tomar sol, porque ele apanha toda vez que sai, né? Posição de procedimento, ou seja, ficar lá com a mão na cabeça, não sei como, muito tempo, insalubridade, superlotação, falta de atendimento médico. Queria que vocês comentassem um pouco isso, e também a falta de resposta, né? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção, que o relatório diz assim, comparando esses dados com os anos anteriores, constata-se que a pandemia serviu de válvula de escape para os órgãos de justiça negarem a sua atuação efetiva na prevenção e no combate à tortura. Então, de 53 casos enviados e tal, só 12 oitivas, que pelo que eu entendo é ouvir, né, o preso, e 5 exames de corpo de delito, 5 de 50, né? Ou seja, as respostas não são dadas. Queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Valéria, por favor. Então, Afonso, antes eu vou entrar aqui na pergunta da Vera Lúcia Dalzotto. Vocês estão me ouvindo? Na questão da Vera, o gato tirou o fone, desconectou e eu não vi. Então, eu vou entrar na questão aqui da Vera Lúcia Dalzotto. A Vera, ela faz uma questão aqui. Gostaria de saber quais dos participantes já conseguiu ver em loco pessoas privadas de liberdade e que sentimento brota. Vera, o conselho, ele visita mensalmente, cada um dos conselheiros visita mensalmente uma unidade prisional aqui da capital, e, exceto agora, no último ano, por conta da pandemia, estamos impedidos de fazer esse trabalho. Mas, assim, Vera, o sentimento que brota é o como que eu vou te dizer? De pena, né, de ver o desperdício, né, porque aquilo é um desperdício, é um depósito de seres jovens e humanos, né, então são despejados ali dentro porque a sociedade entende que a única forma de ter segurança aqui fora é trancafiando pessoas em condições subhumanas, como acontece nessas unidades prisionais aqui. E isso é muito triste, né? Porque ali a gente se depara com coisas assim que você não acredita que ainda seja possível de ver, né? Como a Deise mencionou, a gente vê pessoas com sarna humana, né? E há também aquele comentário de que todas as cadeias cheiram igual. Sim, é verdade, porque é o cheiro do ser humano em estado bruto, né? Porque aqui na sociedade a gente não tem ideia de como o ser humano cheira, né? Por quê? Porque a gente camufla com shampoo, com desodorantes, e lá não, você sente o cheiro de gente,
né? Infelizmente, as autoridades não visitam essas unidades, e quando visitam, é aquela visita chapa branca que não passa da sala do diretor. Quem entra em unidade prisional, como a gente aqui, né, que está tendo esse bate-papo hoje, a gente sabe, a gente vê, e a gente se lembra muito bem do que a gente vê. São pessoas com feridas expostas, sem nenhum tipo de tratamento médico ou tratamento médico paliativo. É muito comum a gente ver pessoas que sofreram acidentes ou foram baleados e, após terem alta, antes da hora do hospital, irem para dentro dos CDPs aqui da cidade de São Paulo e terem a rejeição das próteses, das fraturas, né? E isso acontece, as feridas ficam purulentas, né? Por falta de antibiótico. Então, é muito comum. Uma outra coisa, percevejo, pulga, barata. Então, é essa situação inconstitucional já entendida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu a situação dos presídios brasileiros como inconstitucional, mas também não tomou nenhum tipo de medida prática para que essa situação inconstitucional seja modificada. Então, é isso, Vera. É o que a gente encontra dentro das unidades prisionais aqui. Rodrigo, por favor. É isso, Afonso. Obrigado. Então, gente, eu quero reiterar tudo que foi falado e, como eu falei, são masmorras, são lugares onde minimamente qualquer sociedade humanizada não é possível aceitar. As visitas que todos nós realizamos, nós verificamos isso in loco, e isso não é especificamente em uma cidade, em um estado, isso é, infelizmente, em todo o Brasil, não é? Então são relatos assustadores, são relatórios feitos e realizados muito importantes e que trazem denúncias, como eu falei, como todos nós estamos falando, gravíssimas, né? Só que aí vem uma outra questão, que é um pouco pelo caminho do e depois, né? Então nós temos aqui um diagnóstico, ou diagnósticos, como falamos, e o que nós precisamos, podemos fazer para a construção da mudança dessa realidade absurda, né? Rodrigo, eu vou aproveitar para te perguntar uma coisa que eu tenho aqui, assim, muitas dessas violências são relacionadas a agentes penitenciários e até mesmo em delegacias, né? Você vê algum caminho para a gente conseguir uma humanização da polícia e dos agentes? Eu entendo que caminhos, eles são possíveis de projetarmos. A questão me parece que o problema está na efetivação disso, tá? Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de um relatório da Pastoral Carcerária. A irmã Petra traz para nós todo também um projeto onde é possível iniciarmos mudanças. Tá. Mas me parece que essa possibilidade ela vai ter chance de ser efetivada quando nós tivermos maior união, não só entre esses órgãos que existem, né, na a institucionalidade do Estado, mas também, tão importante quanto, no diálogo com a sociedade. E eu vejo isso no Comitê Nacional de Proteção, de Prevenção e Combate à Tortura. Nós temos lá uma figura nefasta, que é a que está ministra, que não é mais de direitos humanos, é família, é não sei o quê, e direitos humanos. Mulher e direitos humanos, né?
Aquela moça da goiabeira. Muito bem. Então, ela e a turma dela do desgoverno protofascista fazem o que bem entendem ali. E por que fazem o que bem entendem ali? Ele é composto por 11 integrantes dos protofascistas e 12 representantes da sociedade civil, com direito ao voto. Donde o Coletivo Advogados para a Democracia está lá na minha pessoa. Muito bem. Quando você começa a viver o dia a dia de um comitê desse, você começa a entender o tamanho do nosso problema. E é exatamente pelo caminho que eu coloco. Quando este ser que está presidente chega numa reunião, como já aconteceu em Brasília, reunião presencial, 2 dias da semana inteiros, chega e atropela toda uma pauta de trabalho. E essa foi a última reunião presencial. Ninguém me contou, eu vi. Estava lá. E diz que nós precisamos definir determinado edital, imagina, um edital para o chamamento, a realização de concurso público, para peritos. Muito bem. Você tem que trabalhar esse edital, você tem que construir esse edital coletivamente. Ela simplesmente chega na reunião, atropela tudo e fala, não, esse edital está pronto hoje, eu preciso dele hoje. Mas como assim? Nós precisamos, isso aqui é demorado. O edital não é uma coisa pronta, infelizmente. Nós estamos aqui exatamente para isso. Está na pauta, conversado anteriormente, inclusive com vocês, governo protofascista. E aí? Não, eu preciso disso hoje. O que restou a fazer dos representantes da sociedade civil? Se retirar da reunião. Tá, para além disso, mais alguma coisa? Não. Então, o Rodrigo, que eu quero dizer... Eu vou ter que te interromper, porque a gente já está com mais de 1 hora, e obrigado aí. E, bom, irmã, nós estávamos falando da falta de resposta, né? E a senhora comentou rapidamente sobre a tortura dos familiares também, das mulheres. Queria que a senhora amarrasse um pouquinho esses temas, se a senhora pudesse. Obrigado, viu, Rodrigo? Nós lançamos, ano passado, um relatório dos dados, do Banco de Dados da Tortura, e nós estamos mandando ofícios para a Corregedoria, Defensoria Pública, Poder Judiciário, e, por incrível que pareça, poucas respostas, muito poucas respostas. De todos os casos, um caso virou um processo, só um caso. E esse não virou inquérito, desculpe, não virou nem processo. Virou inquérito, e esse inquérito foi arquivado. Ou seja, quando a gente manda uma denúncia, vem papelada para lá, para cá. Imagina, um juiz manda um ofício para o diretor para falar, olha, recebemos uma denúncia da pastoral carcerária que tem denúncia, o que o senhor acha? Aí o diretor mandou de volta, não, doutor juiz, aqui não aconteceu nada, é mentira. Acabou. Então, a denúncia não resolve muito, é uma frustração grande. Mas, de outro lado, a gente não vai parar a denunciar, não vai parar, vai continuar, e são dados importantes. Inclusive, como a Daisy já falou, também no nível internacional. Tem alguns presídios já que tem um processo na CIT, na Comissão Internacional, Recife, Porto Alegre, no Acre também. Então, nós vamos continuar, vamos bater e juntar provas, sem dúvida, juntar provas. Esse caso de Sinop, que foi público ontem, dá algumas imprensas no artigo na Ponte, no artigo no Brasil de Fato, pode olhar. É uma questão que dá-nos bem a esperança que, quem sabe, os agentes que torturam são responsabilizados pelo sistema. É um exemplo que acontece, infelizmente, no Brasil todo. Então, é muito importante continuar a denunciar, quem nos escuta, os familiares. É perigoso denunciar, sim. As represálias são muito grandes, especialmente quando uma mãe denuncia, o filho lá vai de castigo que está na prisão. Então, tem que ter muito cuidado.
nós temos uma certa experiência, a gente tem cuidado, entra em contato, como denunciar, e não podemos nos calar, isso é que não pode, não podemos nos calar, isso não dá. E tentar proteger as pessoas que denunciam. E nós, como Pastoral Carcerária, somos uma entidade, a gente pensa que estamos, assim, também não estamos seguros. Eu já recebi muitas ameaças, sem dúvida, muitas ameaças, mas a gente continua. A gente continua sendo voz dessas pessoas que não têm todo esse aparato de segurança e toda a estrutura que nós temos como instituição e com os grandes parceiros que temos, e a gente vai continuar. Isso é que o Papa Francisco fala, a igreja em saída, a igreja profética para ser a voz nos pobres, na opção pelos pobres, tanto faz para quem é nesse momento. Afonso, posso só terminar o meu raciocínio anterior muito rápido, que é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante fazermos conversas como essas, como eu já falei, assim, muito importante, só que nós precisamos alinhar essas frentes todas, nós precisamos fazer uma frente com o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, com o CNPCT. O CNPCT é essa esculhambação porque a sociedade civil não é minimamente organizada. Entendeu? E nós precisamos saber também quem da sociedade civil tem compromisso com os direitos humanos. É outra questão. Então, aqui, por exemplo, eu já sugiro aqui que possamos pensar nisso. A pastoral carcerária, os conselhos da comunidade que existem, nós precisamos fazer isso. Lá no conselho, por exemplo, uma das primeiras ideias que nós tivemos foi todo final de ano reunir os conselhos que existem para dialogar com a sociedade, sabe? Mostrar relatórios e afins. Só que aí vem pandemia e todos esses problemas. Mas eu acho que fundamentalmente é isso. Só para terminar o meu raciocínio, nós precisamos, para avançar, nos unirmos, porque não vai adiantar o CNPCT ficar levando pancada de protofascista, o mecanismo a mesma coisa, a pastoral a mesma coisa, os conselhos da comunidade a mesma coisa. Ou nós nos unimos de alguma forma, linkamos uma frente efetivamente, ou então, gente, com todo o respeito, nós estamos brincando de lutar por essa causa. Isso para mim é muito claro. Quando nós nos deparamos com protofascistas simplesmente nos desconsiderando, dando tapa nas nossas caras, com as lutas que nós temos, nós precisamos pensar seriamente nisso. E nós, como pessoas sérias na luta, nós precisamos ter isso como agenda para ontem. E, junto com isso, a sociedade. Isso só vai fomentar a aproximação com a sociedade, com as famílias e outras tantas entidades de luta por direitos humanos. Só para terminar, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, então agora para concluir, né, gente, nós falamos um pouco dos familiares, um pouco da situação das mulheres, e também tem essa questão de uma guerra cultural, né? A ideia de que Jesus gosta de guerra, Jesus quer que aquelas pessoas possuídas pelos demônios sejam retiradas, sejam punidas, que é a tal teologia do domínio. Enfim, queria que vocês dessem as suas conclusões e dessem aí uma dica para o pessoal, quem quiser ler, estudar mais. Deise, por favor. Está mudo, Deise, não te escutamos. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite, Afonso. É sempre bom a gente conversar, a gente falar com as pessoas, a gente apresentar algumas coisas. Uma das coisas eu digo, esse governo que está aí, bolsonarista, é fascista, nazista, racista, homofóbico, né? Genocida. Assim que esse homem ganhou as eleições em 2018, eu era ainda perita do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Nós já sabíamos do desmanche que ia acontecer. Então, quer dizer, o desmanche já estava anunciado. Era um desmanche anunciado. A criação do mecanismo levou 7 anos para esse mecanismo ter se tornado lei, que só aconteceu em 2013. Quem quer saber mais sobre a criação do mecanismo
é ver o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que essa senhora também quer destruir, sendo que ela quer tirar a sociedade civil, que construiu um Plano Nacional de Direitos Humanos da participação das reuniões de revisão de um plano que, quiçá, ainda nas mãos dela, jamais foi implementado qualquer coisa. Né? Então, nós temos como começar por aí. Quando você fala, Rodrigo, do comitê, né, das formas, aquilo está dentro de um processo de desmanche. Você sabe, se vocês tiveram reunião, vocês estão sabendo, né, que o mecanismo está para ser destituído a qualquer momento. Sabe? Essas liminares que garantem o trabalho dos peritos podem cair a qualquer instante. Entendeu? E aí nós não vamos ter nem esse, nem aquele. Não vamos ter nada. O novo mecanismo são pessoas que foram aprovadas no concurso e serão voluntários. Voluntários. Entendeu? Não vão receber remuneração. Eu trabalhei 4 anos no mecanismo. Nós tínhamos diária, nós tínhamos a nossa hospedagem, nós tínhamos o nosso anjo da guarda para fazer a nossa proteção nos presídios, nos manicômios, nos locais de privação de liberdade, porque nada disso foi assegurado, nenhum plano de saúde nenhum de nós tínhamos. Graças a Deus, nunca pegamos uma tuberculose, uma sarna fazendo inspeção e nunca deixamos de entrar em nenhuma cela, seja cela de castigo, seja cela superlotada, nunca. Né? Tanto no socioeducativo, como presídio feminino, como comunidade terapêutica. Agora, tem uma questão. A gente é de como observar os movimentos e como a gente contribuir para esses movimentos. A Frente Nacional de Desencarceramento é um dos movimentos mais extraordinários da história desse país, que é constituído por mulheres da base, mulheres que estão lá na frente da cadeia, são familiares de presos. Não são aquela turma que só fica pesquisando cadeia para lançar livro. Entendeu? Não, são pessoas que realmente têm um compromisso com seus filhos e maridos. Né? E aí, ao mesmo tempo, né, essas mulheres estão fazendo um trabalho extraordinário, eles estão arriscando as vidas delas denunciando, junto com a Pastoral Carcerária e outras organizações. Então, não é dizer não está sendo feito nada. E tem aí uma Frente Nacional de Desencarceramento praticamente em todos os estados desse país. E é uma insurgência extraordinária de um bando de mulher, a maioria mulher preta, se insurgir contra esse estado de coisa que está aí. Entendeu? Então, podemos dizer não tem nada. Tem a Frente Nacional de Desencarceramento. Essa frente temos que apoiar. Eu apoio todas as frentes de desencarceramento. Dona Tereza é um exemplo maravilhoso de Minas Gerais, do que é a luta daquela mulher. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Fortalecer o que está dando certo é um dos caminhos para a gente não só ficar na denúncia, mas para ser propositivo. Concordo com você. Não basta a gente reclamar, a gente tem que meter o pé na porta. Concordo plenamente com você. Né? E o surgimento do mecanismo só aconteceu porque muita gente meteu o pé na porta, senão nem teríamos mecanismo nesse país. Né? E outra coisa também que eu queria, já dentro dessa minha fala, dessas observações, também falar uma outra coisa que é muito importante. A questão do... Eu estou muito mexida com o prêmio que foi oferecido para Carolina Maria de Jesus, né, autora do livro Carta de Despejo, que agora ela o prêmio honoris causa, que elevou ela à categoria de professora doutora honorária da Faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu me lembro que o livro Quarto do Despejo, eu me inspirei em Carolina de Jesus para escrever o último capítulo da minha dissertação, né, de mestrado, quando eu pesquisei o presídio Amigo Bruno, e eu observei o número de favelas, os barracos, as favelas. E eu digo que os presídios no Brasil são os quartos de despejo, porque no quarto de despejo você coloca tudo que não serve, tudo que é feio, tudo que não presta. Então, os nossos presídios são os quartos de despejo. Né? Lamentavelmente é isso. Ficam isolados, ficam distantes e tudo que não presta é colocado lá dentro. É o grande quarto de despejo. Né? E, ao mesmo tempo, eu acredito que, bem, Mampeta, eu acho que esse relatório da
pastoral carcerária, ele é fundamental de Minas Gerais, quando ele coloca a situação dele quanto jovem negro no presídio, né, toda a questão da tortura e essa mortificação constante do eu, né, que é matar as pessoas a cada dia. Então, eu penso que... Você está falando daquele rapaz, porque eu acho que travou uma ideia, você está falando daquele rapaz que conta. Que conta a história dele dentro do relatório. É uma história maravilhosa, né? Que as várias formas, né? Que a reescravização, né? As prisões são as reescravizações, são o uso do corpo, novamente, que é o texto que eu tenho, né? Que eu falo de ferro a ferro, o ferro dos navios negreiros, ao ferro das senzalas, ao ferro das algemas e ao ferro das grades das prisões. Então, eu acho que nós, enquanto ativistas de direitos humanos, nós fizemos uma aposta, apostar no humano, na sua diversidade, na sua integridade. E nós, quando falamos do sistema prisional de tortura, a gente também lembra da população LGBTI, o quanto essa população LGBT, né, quantas lésbicas não sofrem lá dentro, porque muitos presos não podem nem andar de mão dadas, porque é falta grave, e fica 1 ou 15 dias na tranca. Né? Aqueles que são a população trans, que não tem os medicamentos necessários para a reposição hormonal que eles precisam, né? A exploração sexual interna lá dentro, e sem contar também que os dedos das mãos não são iguais. Então, a gente também não pode tirar que todos os agentes penitenciários, todas as agentes penitenciárias são cruéis. Não. Muitas daquelas agentes não deixaram matar, por mais duro que seja esse sistema, a sua unidade. Muitas têm a sensibilidade de entender que o outro que está lá dentro é a extensão dela mesma, enquanto ser humano. Né? Agora, tem aqueles que, né, também sofrem uma série de atrocidades do lado de fora, e é dentro da prisão que a qualidade de agente vai se sentir existente. Principalmente as mulheres, apanham dos seus maridos dentro de casa, vivem a violência doméstica, mas quando estão na cadeia são a que espanca as presas, a que proíbe as presas de comer, de se alimentar. Então, a gente tem que ver os espaços do método, né? Construção dos micropoderes nos estabelecimentos penais. Eu sou a favor de acabar com cadeia, acabar, entendeu? E pensar um novo modelo de vida, sabe? A questão da pena teria que ser pedagógica, educacional, e não tirar a liberdade de ninguém. Essa é a minha missão. Tá? Muito obrigado. Só vou terminar. Eu quero agradecer a todos vocês. Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, Benedito Deise. Sou libertária, abolicionista penal, antirracista, feminista e feliz. Muito obrigado, Deise. Rainha total. Só porque a Valéria tem que sair agora, e ela... Valéria, por favor. Então, eu corroboro tudo que a Deise disse. Ela falou muito mais e muito melhor do que eu poderia colocar. Tudo isso, realmente, a gente precisa lutar para que haja um desencarceramento. É um absurdo entendermos um mundo onde você não dá a menor condição de um ser humano se desenvolver de forma satisfatória e onde o Estado só aparece quando essa pessoa comete um erro. Então, nós vemos isso de forma absurda. É um absurdo que a pessoa lhe seja negada a cidadania por toda a vida inteira, né? Na forma negativa de uma boa educação, negativa de uma boa alimentação, negativa de uma boa moradia, e que quando essa pessoa incorra em erro, né? Nos artigos elencados no Código Penal, que é feito sob medida para segregar as pessoas pobres e pretas e periféricas, enfim, que essa pessoa seja trancafiada dentro dos depósitos que nós conhecemos hoje e ao qual damos o nome de prisão. Então, eu também sou favorável ao desencarceramento. Eu não consigo entender um mundo onde... Acho que a Valéria teve um probleminha ali de conexão, já deve estar voltando.
Desculpa, Afonso, eu caí, a internet oscilando. Então, eu não consigo compreender um mundo onde somos levados a segregar seres semelhantes a nós e obrigá-los a viver numa condição subhumana, né? Nem alimentação digna eles têm direito. Então, é isso, né? Por um mundo sem prisões. É isso. Muito obrigado, Afonso, pelo convite. A vocês, a irmã Petra, a Deise, a meu companheiro Rodrigo, muito obrigado por essa noite. É isso. Muito obrigado, Valéria. Obrigado pela presença. Boa noite. Muito obrigado. Rodrigo, por favor. Então, gente, eu concordo com tudo que foi falado também. Nós precisamos realmente ter essa atuação, não podemos parar com isso. É evidente que dentro das possibilidades sempre que temos, né? Mas não podemos desanimar. Apenas com relação ao que a Deise falou, eu concordo com ela. Eu só não disse que não tem nada, na verdade, né? Assim, tem muita coisa, mas me parece que falta maior aproximação, né? Essa é uma ideia. Maior aproximação. Por exemplo, a Frente Nacional de Desencarceramento, ela é muito interessante, ela enfim, mas não há uma aproximação com o Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, né? E muito provavelmente não há com outros conselhos, né? Então, só para trazer um exemplo, né? Quando eu falo do mecanismo nacional, a mesma coisa. Quando eu falo do CNPCT, a mesma coisa, né? E aí eu vou falar e vou entrar numa seara que nós precisamos também entrar. Precisamos saber quem é quem, né? Porque no próprio mecanismo, no CNPCT, Conselhos de Direitos Humanos, Brasil afora, tem muita gente que diz que é defensor de direitos humanos, pero no mucho. Tá? Pero no mucho. Então, isso também é um problema nosso, do nosso lado. Nós precisamos separar o joio do trigo. Querermos acreditar que todos que fazem parte desses conselhos são pessoas sérias, comprometidas com a efetivação dos direitos humanos. Veja a diferença da efetivação para a luta. Tá? Nós lutamos para efetivar. Nós não lutamos para a manutenção da desumanidade. E esse é um debate muito bom, importantíssimo. E falo isso por experiência que tenho, não só no CNPCT, como em outros tantos conselhos que foram lutas dificílimas da sociedade, conquistas dificílimas, e que hoje não passam de espaços cooptados, por exemplo, por partidos políticos que se colocam como partidos de esquerda. Né? Rodrigo, então, a gente já passou de 1h30, você tem alguma dica? Não, então, só finalizar que a ideia é essa. Eu acho que o encaminhamento importante é esse. Temos projetos? Temos. Vamos uni-los. Não resolve ficar cada um com seu ego, com seu currículo, com a sua turminha, né? Porque sou isso ou aquilo, porque não resolve. Ou nós avançamos para a efetivação, ou então nós estamos brincando de defender direitos humanos. Gente, olha só, a minha dica. Justiça de transição, direito à justiça, à memória e à verdade. Ok? Giuseppe Tossi, Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, Marcelo de Torelli, o Paulo Abrão. Esse livro aqui editora UFPB, 2014. Acho que Estante Virtual da Vida é possível encontrar. Fala sobre justiça de transição, que é um baita de um tema também, a gente já falou lá no canal Mais Direitos Humanos. Aliás, aproveito o pessoal também para lembrar que nós vamos também compartilhar essa conversa nossa lá, que estamos fazendo hoje, para ajudar a divulgar cada vez mais, porque é isso. O canal Mais Direitos Humanos é de quem acredita na efetivação, assim como o Afonso, assim como tantas outras pessoas, né? Então nós vamos compartilhar. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer
E contem comigo, contem conosco. Precisamos uns contar com outros e avançarmos. Senão fica muito complicado cada um no seu quadradinho. Valeu, gente. Muito obrigado, Rodrigo, e obrigado ao Cláudio Latorraca também, lá do canal, que está aqui nos assistindo. Irmã Petra, a senhora agora tem essa responsabilidade de concluir. Que bom, nossa. Eu agradeço e assim, eu estou muito acompanhando a agenda do desencarceramento, as frentes estaduais, que realmente eu fico de boca aberta, porque essas mulheres, a maioria são mulheres, como a Daisy já falou, a organização que eles conseguem é tudo voluntária, não tem dinheiro, não tem doutor, não tem mestrado, são lutadoras, são mães, esposas que sofrem. A dor é mesmo, uma da Dona Maria de Porto Alegre, o de Manaus, o Rio Grande do Norte, o sei lá onde, o da Alemanha, o sei lá onde, é a mesma. E essa questão que o Rodrigo colocou, essa aproximação, Rodrigo, eu me pergunto realmente, eu dou 25 anos trabalhando nos Cáceres, na Pastoral Carcerária, muitos anos em Goiás. Eu era presidente do Conselho da Comunidade durante 2 mandatos, 8 anos. E eu me senti tão freada muitas vezes, porque tu tem que ter um jogo de cintura com o juiz, Ministério Público, o diretor, que é para dizer, puxa vida, isso não pode, isso não deve. Aí faz relatório, o juiz nem lê. Aí você precisa de um dinheiro, o juiz não libera. Eu trabalhei muito no Conselho da Comunidade, junto no TEPEM, ajudamos na cartilha de formação, que até hoje está no site do Ministério da Justiça, mas hoje, realmente, eu não conheço a atuação do Conselho de São Paulo, eu não conheço. Eu sou 1 ano em São Paulo. Mas eu estou super decepcionada com o Conselho da Comunidade e o Conselho Penitenciário, porque eu não vejo atuação efetiva, não é uma aproximação. Eu, que estou como voluntária, como nessa questão do cárcere, e essas mães, essas mulheres, eles procuram ajuda, eles gritam por ajuda, mas por que não se aproximam? Eu me pergunto, será que perderam confiança? Será que falam, o conselho não faz nada, só tem dinheiro para reformar celas, ou sei lá, o que eles fazem? Então, eu deixo uma pergunta aqui. O que acontece que se perdeu, é uma leitura minha, talvez a confiança nessas entidades que deveriam ser representantes do Conselho da sociedade civil. Nas visitas que eu faço nas cidades, eu visito muitos conselhos. Quem está lá dentro? O diretor do presídio, que até é presidente, o AB, então a composição, eu trabalhei muitos anos com o conselho, mas nos últimos 2 anos, a gente fica realmente com falta de fé na atuação dos conselhos, tem sempre exceções, tem uns que funcionam melhor, outros não, mas não tem mais essa garra. O Poder Judiciário, o juiz da execução penal, tomou posse do conselho e se perdeu a liberdade. E esses coletivos de familiares, eles falam, eles têm essa liberdade e a dor faz isso. A dor e o sofrimento, o desespero. Eu visito no presídio e eu saio arrasada. Mas eu imagino uma mãe deve ser muito mais arrasada, noite e dia, e agora mais ainda. Eu só posso imaginar essa dor, porque não tem parente ou mãe, não tenho filho preso, assim. Mas é uma dor que deve ser imensa. E acho que essa dor faz essa força da luta que elas têm. E se eles não se aproximam, eu acho que essas entidades têm que se perguntar por que não se aproximam, o que está acontecendo. Acho que isso que é a pergunta-chave. Por que não se aproximam? O que nós estamos fazendo? Então, eu quero deixar esse recado. São, em teoria, os conselhos da comunidade, o conselho penitenciário sumiu, na verdade, nos estados. Não tem muito contato, não tem.
o CNPCP, eu não sei, eu tenho grandes dificuldades também, não é que não quer se aproximar, mas o que está acontecendo para trabalhar junto e ter essa credibilidade de realmente assumir essa causa e enfrentar e estar à disposição dessas mulheres, dessas familiares que estão desesperadas e não sabem mais a quem socorrer. Então, fica aqui a pergunta aberta. Obrigada. A senhora tem alguma dica para quem quer aprender mais? Para mim, o site da Pastoral Carcerária tem muito material de pesquisa. Nós vamos lançar mais um, acho que até junho vamos lançar uma outra publicação com artigos sobre o mundo sem cárcere, do desencarceramento. Nessa dinâmica quem sabe, também ajuda bastante. Eu já trouxe o livro em alemão, então eu já apresentei, Alfonso. Uma boa noite e muito obrigada pela oportunidade. É verdade. Muito obrigado, irmã. Posso terminar só respondendo rapidinho, irmã? 2 segundos. O que eu coloquei aqui, eu me incluo nisso, né? Quer dizer, nós precisamos entender o que está acontecendo. Eu concordo totalmente com a senhora. E esse tem que ser um compromisso nosso, né? E para dar também um contexto sobre o Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. O Conselho da Comunidade de São Paulo está passando por uma renovação radical. O Conselho teve problemas muito sérios, tá? Muito sérios. Se a senhora tiver interesse, eu posso passar para a senhora os contextos disso, né? E ele foi renovado. E essa renovação está sendo construída, né? Infelizmente não é rápido, né? Especialmente com pandemia. Isso atrasou muito a nossa vida. Então nós chegamos lá, vai fazer um ano, e nós avançamos bastante, né? Mas ainda demora muito. O fato é que é importante passar isso, quer dizer, o Conselho Comunitário da Comarca de São Paulo, ele não se submete a juiz. A lei é muito clara. Se isso foi um dia, não é mais, né? E se isso foi um dia, é porque esse conselho estava enfraquecido junto à sociedade, né? Então, o conselho hoje, ele é um outro conselho aberto, absolutamente aberto, atuante, aberto para a sociedade, especialmente para as famílias, evidentemente, que vivem esse desespero do cárcere. Então, em nenhum momento o Conselho da Comunidade Comarcal de São Paulo tem portas fechadas para ninguém. É tudo público, né? Então, é só para trazer um contexto importante. E como eu falei, se a senhora puder, se nós pudermos conversar para encaminharmos isso, para a senhora conhecer, nos visitar quando for possível também, né? Ou então virtualmente. As nossas reuniões tem todo mês, religiosamente, mas virtualmente. Então, irmã, acabei de achar mais uma agenda para a senhora. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, agradeço muitíssimo, viu, ao público super fiel que ficou aqui até o final, principalmente as pessoas que trabalham na Pastoral Carcerária, que tinha gente aqui da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, muito obrigado. Queria dizer que aprendi muito com todos vocês que estão aqui e também com o público, e foi um tema muito interessante para entender o que é o Brasil, né? E agradeço ao trabalho realmente da Pastoral. Pessoal, uma boa noite a todos e vamos fazer outras aí para a gente conseguir aperfeiçoar. Um abraço, muito obrigado. Boa noite.